Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live da noite. Boa noite, Inê. Tudo bem? Vamos aguardar um minutinho o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre vida extraordinária. O que vem antes dessa vida? A Ju já entrou aqui também. Hoje a gente tem muito o que falar sobre esse tema. Eu vou chamar a Ju aqui já, a gente vai batendo um papo enquanto a gente espera o pessoal entrar aí. Devagarinho, deixa eu chamar ela aqui. Boa noite! Boa noite, dona Grazi! Tudo bem, Ju? Tudo ótimo, e você? Como é que tá? Bem, melhor agora. Então, tá bom. E aí, bora fazer uma live? Bora falar de vida extraordinária? Bora! Que bom que tá aqui contigo, tá bom? Que bom que você aceitou meu convite. É um prazer estar aqui com a senhora. Que bom, que bom. Estão dizendo, essa dupla promete aqui já estão falando aqui. Eu não sei, estão criando expectativa, hein? Não esperem uma live extraordinária. Daqui a pouco a gente já vai dizer a palavra certa que vai ser essa live, né? Mas, assim, abrindo essa live, enquanto o pessoal está entrando aí, Ju, muito obrigada mesmo por estar aqui comigo. Acho que não havia alguém melhor para falar desse tema do que fazer com você essa live mesmo, já que há tantos dias a gente já vem construindo um raciocínio em cima disso. Para quem não sabe, a Ju é minha professora, mentora, uma inspiração aí para muitos que querem também fazer uma mudança significativa. Então, ela teve também a sua parcela significativa na contribuição do meu processo, assim como de muitos nesta terra, inclusive algumas pessoas que estão aqui. Então, é uma alegria para mim poder estar fazendo isso contigo hoje. Muito obrigada. Honra. É uma honra. Você merece, senhora. Temos Letícia Trog na Meu assistência. Deus! Agora o negócio ficou sério. Olha. Tá vendo? Boa noite, Rosa. Boa noite, Gabi. Boa noite, Sônia, Isabela, Cida. Bastante gente entrando aí para falar sobre esse tema. Miriam. Vamos começar, então? Vamos, bora lá. Eu acho um tanto improvável que alguém não te conheça aqui no meu perfil, já que eu falo tanto de oficina emocional. Mas, né, vamos partir do princípio que isso pode acontecer. Então, por favor, se apresente. Bom, gente, eu sou a Ju da Oficina Emocional. Pronto. Apresentadas, vamos adiante. Mas eu sou a Juliana, Abdala para alguns, Bartolós para outros. Mas eu sou a Ju Abdala, casada com o Luiz. Nós dois fazemos a Oficina Emocional. Nós dois somos terapeutas. Eu venho aí de uma estrada de um pouco mais de 10 anos de experiência com desenvolvimento emocional. E hoje estou professora. Somos, né? Eu e Luiz somos professores. E estamos aí contribuindo para a vida de algumas pessoas com aquilo que a gente já viveu na vida, né? Então, hoje eu sou instrutora sistêmica, também instrutora de algumas terapias básicas para que as pessoas consigam aplicar na sua vida os benefícios, né, da terapia. Então, quem quiser conhecer a gente, estamos lá na Oficina Emocional. Aqui, né? Porque nós estamos aqui no perfil. Sim. Muito obrigada, Grazi, pelo seu convite. É de verdade uma honra fazer uma live com você. Eu admiro muito a sua postura, você como pessoa, você como profissional. Então, é de verdade uma honra pra gente. Muito obrigada. Obrigada. Bora lá? Bora! Bora. Então, tema vida extraordinária, o que vem antes dela. Primeiro, Ju, eu pensei da gente explicar para o pessoal aí o que afinal a gente quer dizer com vida extraordinária. E a gente vai usar uma palavra
que a gente tem usado até algumas vezes durante a leitura ali do Clube do Livro, que é a palavra ordinária. Essa palavra, ela normalmente traz algumas coisas meio esquisitas na gente, né? Às vezes eu vou falar, essa tampinha aqui é muito ordinária, né? Aí a pessoa já traz aquela sensação ruim, né? É uma coisa de baixa qualidade. Mas a gente quer esclarecer já de início que a gente vai usar muito essa palavra ordinária, mas ela não tem esse significado aqui, de algo de má qualidade. Esse é apenas um dos significados que se dá para essa palavra. Então, o significado que a gente vai usar hoje aqui, dito em uma palavra, é comum. Então, quando a gente fala em ordinária, é comum. Uma coisa simples. Né? Eu acho que a gente pode complementar no sentido mesmo da palavra, que se a gente procurar lá no dicionário, a gente vai ver que ordinário significa aquilo que é de costume. Aquilo que acontece todo dia, né? Repetidamente. Então, é nesse sentido da palavra ordinário que nós vamos, né, estar usando aqui essa linguagem. Perfeito. Então, o pessoal já pode ficar mais tranquilo, né? De repente, baixar um pouco a guarda, que não vai ter uma vida de baixa qualidade. Não é essa a nossa proposta. Então, fiquem com esse objetivo, esse significado na mente. As coisas que fazemos costumeiramente dentro de uma vida comum. Né? E o extraordinário é o fora do comum. Né? Extraordinário. Então, já ficou bem fácil, a gente parte desse entendimento. Só que hoje em dia, o que acontece, Ju? Eu acho que você percebe também que quase ninguém se orgulha de ter uma vida comum. Até esse termo, assim, de ser comum, às vezes até incomoda as pessoas, de modo geral. Todos querem ter um futuro glorioso, um futuro grandioso, ou um presente grandioso, né? O que você percebe em relação a isso? Então, Grazi, você sabe que essa história da vida ordinária antes da vida extraordinária veio ali do nosso Clube do Livro, e eu usando aquilo tudo que vinha do nosso Clube do Livro em uma conversa com uma paciente, né, com uma cliente. E eu vi que era exatamente isso que faltava na vida dela. Ela tem 40 anos de idade, tem uma filha, e essa filha não pode morar com ela. Essa filha já tem quase 20 anos, já é uma adulta, né? Eu não lembro se tem 20 ou 20 e poucos anos, mas é uma pessoa adulta. E essa pessoa, ela nitidamente busca algo extraordinário para a vida. Eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir ganhar dinheiro para poder sustentar minha filha, para poder fazer. E quando a gente foi ver, pensa então, se ela tem 40 e a filha já tem 20, isso quer dizer que desde que ela se tornou adulta, desde os seus 19, 20 anos, ela vive uma vida buscando o extraordinário. E aí nós chegamos à conclusão ali naquela sessão de que ela nunca tinha conseguido ter uma vida ordinária. O que é ter uma vida ordinária, né, Grazi? Era ela ter uma casinha, simples que fosse, mas onde ela conseguisse cuidar dela, da filha dela e da vida delas. Simples assim. Comendo pão com manteiga de manhã e um cafezinho, arroz com feijão e uma mistura na hora do almoço. Sabe assim? Uma vida simples. Ela nunca conseguiu, nunca, em 20 anos, ela nunca conseguiu. Atrás do quê? Atrás da vida extraordinária. Fez 3 faculdades. Olha só. A pessoa nesse período fez 3 faculdades, arrumou vários tipos de emprego, morou fora. Ela fez de tudo buscando o extraordinário. E a vida dela não aconteceu. Então, essa vida extraordinária que as pessoas buscam é ter algo grandioso. Né? É buscar algo fenomenal. Não, eu preciso dar uma estrutura muito boa para minha filha. Eu preciso dar um estudo muito bom para minha família. Eu preciso me tornar uma profissional excelente. Eu preciso ter uma casa diferenciada. Eu preciso ter um carro, né?
Uhum. E, Sim. e foi ali que essa ficha me caiu, e aí eu comecei a ver o tanto que isso é muito sério. Isso é Sim. muito sério. E como que o extraordinário foge da realidade, né? Não quer dizer que a gente não consegue momentos extraordinários na nossa vida, mas como que esse desejo, esse viver nesse pensamento do amanhã extraordinário nos tira da realidade de hoje. E aí a gente acaba não estando presente para viver a nossa vida. Exatamente. Então, o importante, né, Grazi, é a gente não está aqui dizendo que não é legal o extraordinário, Uhum. mas ele é uma consequência. O tema da live foi perfeito, né? Vida extraordinária, o que vem antes? Então, eu só sustento uma vida extraordinária se ela foi uma consequência de uma vida ordinária ou ordenada, de uma vida, Sim. né, estruturada, lá do básico, chegando ao extraordinário. Esse Uhum. extraordinário, assim, a gente vê que não se sustenta. Isso. Ele existe sim, mas ele é resultado de uma construção. E mesmo que pessoas que têm essa vida extraordinária já em curso, elas continuam vivendo o ordinário. Porque justamente elas descobriram que o ordinário é a sustentação dessa vida extraordinária, né? Então, uma coisa não exclui a outra. E a gente deve fazer as coisas justamente na ordem, tá? E se Exatamente. orgulhar de ter essa vida ordinária, essa vida comum, essa vida ordenada, né? Uhum. E o Clube do Livro, ele justamente ajudou bastante a gente a fazer isso, a ter essa ordem ali do acordar cedo, do estar pronto para uma atividade que não fazia parte da nossa rotina, e uma atividade proveitosa, algo que construía. Então, já foi um início, né? E quando a gente estuda lá as camadas da personalidade, a gente vê quanto impacto isso pode ter em todos os outros aspectos da nossa vida. Então, quem ainda não está nos acompanhando no Clube do Livro, 9 de janeiro, voltamos à ativa, né? Exatamente. Até mencionando uma das frases que a gente leu nesse livro, dizia assim, ó, os hábitos diários, né, em outras palavras, eles são diferentes de uma ação estrondosa. E quando a gente passa a vida esperando essa ação estrondosa, mas não faz esses hábitos diários, essa ação estrondosa que a gente espera nunca vai ser uma realidade. Eu lembro que no dia que eu conheci o Décio pessoalmente, ele conversando com um rapaz, esse rapaz disse para ele, mas é que o problema, eu queria construir algo grande. E aí o Décio, com toda aquela paciência dele, olhou e disse, mas por que algo grande? Por que você não pode começar com o que é comum, com o que é corriqueiro? Amar a sua esposa, ter os seus filhos? E às vezes a gente despercebe o quanto que isso é grande, o quanto que isso preenche também pontos importantes dentro de nós. Às vezes a gente descuida essas coisas justamente mirando nesse extraordinário, que por enquanto talvez esteja fora de questão, né? Enquanto a gente constrói esses hábitos. Então você trouxe algumas questões aí que você mencionou, tanto do atendimento quanto das suas percepções, e eu vejo assim que essa questão do ordinário e extraordinário, elas podem se aplicar em várias situações, né? E pensando nessa live, eu pensei da gente comentar algumas situações que a gente vê na saúde, né, da gente, dentro do casamento, da família, até na forma como a gente lida com dinheiro, né? Se a gente poderia trazer algumas situações assim. Sim. Então, começando pela saúde, depois você continua aí com as suas percepções. Pela saúde, eu percebo bastante assim, às vezes as pessoas querem um resultado bom na saúde, ter uma saúde boa, ter um corpo bonito, estar bem consigo mesmo, mas às vezes elas não estão dispostas a abrir mão, às vezes, de um alimento que elas sabem que a adoece, que sabem que faz mal.
Então, que seria uma coisa que depende da pessoa, né? Muitas vezes ela vai buscar isso externamente. Ou seja, ela quer um resultado extraordinário, mas sem fazer o esforço necessário. Então, esse seria um exemplo simples que a gente poderia começar para o pessoal também nos acompanhar aí nesse sentido do que é. Sim, e essa história da saúde, a gente pode falar de muitos exemplos, né, Grazi? Porque, por exemplo, uma pessoa que busca uma cirurgia para emagrecer, não fez o ordinário, não conseguiu ter uma vida ordinária e vai para algo extraordinário, né? Uma pessoa que usa muitos tipos de remédios, remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para... É aquilo que você falou, ela não abre mão do dia a dia de parar de comer o sal todo dia, de parar de comer a gordura todo dia, de parar, né, de diminuir pelo menos, de fazer um exercício físico meia hora todo dia. Não, ela quer o extraordinário, ela quer poder comer tudo, ela quer poder viver tudo, ela quer poder, né? Para ter. Então é isso. Quando a gente fala que eu gosto de trazer exemplos práticos para as pessoas olharem para a vida delas. Para no dia a dia, tá? O que eu tô fazendo então na minha vida? Porque às vezes tem gente que escuta a gente falando aqui e acha que querer uma vida extraordinária é tipo assim, eu quero ficar milionário e viver andando de iate. Não, não é isso. Né? Uma vida extraordinária, por exemplo, é querer comer só coisas gostosas todos os dias. Sim. Né? É querer e acreditar assistir... que não vai ter o seu impacto, né? Exatamente, é querer assistir, gastar o seu tempo só com entretenimento o tempo todo. É querer descansar, poder descansar no sofá todos os dias. É querer acordar tarde. Eu quero dormir até a hora que eu... Isso é uma vida extraordinária para muitas pessoas, né? Eu quero viver, eu quero... uma que o povo ama. Eu quero trabalhar com o que eu gosto. Né? Isso é bom, isso é boa. Então, esses são exemplos aqui, ó, na realidade, na nossa vida, que nós não estamos falando de ser blogueiro, de ser artista, de ser jogador de futebol, de ser bilionário. Não é disso que nós estamos falando de vida extraordinária, não. É a vida extraordinária que nós queremos, né? Eu quero ser inteligente sem estudar. Não tem como, né? Exatamente. Então, é disso que nós estamos falando. Eu sei que eu fugi, a gente estava falando da saúde, mas eu só queria trazer para as pessoas o que é a vida extraordinária que nós estamos falando, que todo mundo está buscando. É ter prazer na comida todos os dias. É ter um casamento onde o meu marido e eu, a gente não briga. Né? Onde nós nos entendemos e o nosso casamento é igual do... Não tem. Né? Tanto que às vezes a pessoa deixa de casar justamente porque ela quer um homem extraordinário, ela quer um homem à beira da perfeição, né? Porque um homem imperfeito é muito risco, né? Não, aí não. E aqui, como nós estamos no horário meio cedo e aberto, nós nem vamos falar da vida sexual, então, né? Não vamos nem entrar. Porque por conta dessa vida sexual extraordinária, é que tá aí os vícios em pornografias e acessórios diferenciados do mercado. Exatamente. E aí, quando a pessoa olha para aquela realidade, que é a que ela realmente tem que viver, e deveria encontrar conforto naquilo, deveria encontrar prazer, ela não consegue mais. Não. Porque ela estimulou tanto essa necessidade do extraordinário, que aquela coisa comum já não satisfaz mais. Exatamente. Então não há cônjuge que dê conta de satisfazer a outra pessoa assim. Sim. E aí a gente sempre vai ser insuficiente. Né? E a gente já entra no segundo tópico, né, que a gente tinha preparado aqui, que a gente falou da saúde, e aí é o casamento, né? E casamento é essa parte sexual, né? Isso é muito importante. Então a gente vê os filmes, né? Quantos filmes, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vejo pornografia.
Mas só de você assistir alguns tipos de filme que são totalmente erotizados, totalmente, né, Sim. sensualizados, você olha aquilo, depois olha para tua mulher, olha para o teu marido e fala, Ah, não. Se é assim, eu não quero, então. não, isso não É o justo. famoso casamento de contos de fadas, né? É, Tudo é muito perfeito, tudo é sempre cheiroso, tudo é sempre cheio de estrelinha. não, E não é. tem um vídeo, depois vocês procurem no YouTube, do Chico da Tiana, você já viu? O Eu não Chico vi. da Não. Tiana, ele liga lá no 0800, aí ele fala assim, vê pra nós aí, por favor, que teve aquele filme lá dos 50 tons de cinza, né? O cara Uhum. vai buscar a mulher de helicóptero, nós não temos nenhum Fusca. Então, aí ele fala assim, vê isso aí pra nós, que ele deu de presente lá pra mulher um carro, não sei das quantas, nós dá perfume da Avon, nós dá É, Jequiti. Então, não, aí tá ficando ruim pra nós. sim, Porque, não dá para comparar, né? Não dá para exatamente. atingir esse patamar. Aí ele fala assim, vê lá, porque ele amarra a mulher lá, né? É, ele faz uns negócios lá que se nós fizer, dá Maria da Penha pra nós. É verdade. Fez mesmo. Então, tipo assim, não dá pra comparar, entende? Não dá. E o Jules, nesse livro aqui, ele traz uma frase que é muito impactante, né? Ele fala que é desesperador a gente descer do céu dessas ilusões Uhum. para a terra, né? Para a vida É, real. É exatamente. catastrófico, catastrófico. Quando a Uhum. gente desce desse céu de vida extraordinária que existe só na nossa cabeça, ou lá no filme, né? Na série do Netflix, Uhum. não sei lá na onde que a gente vê. E a hora que a gente olha para a realidade, a gente fala, mas não tá batendo. Sim. E a gente vê que muitas pessoas acham que dentro do casamento, para ser extraordinário, muito depende da outra pessoa. Então, especialmente nós mulheres temos essa tendência de romantizar muitas coisas, né? Então, o meu casamento só é extraordinário se eu ganho flores todo dia, ou se eu ganho chocolate todo dia, ou se eu sempre ouço tal coisa todo dia. Como se a outra pessoa fosse me proporcionar essa vida extraordinária. Sim, Enquanto que não é verdade isso. O casamento ele é composto, a gente sabe, por duas pessoas igualmente imperfeitas. sim. Então, é estranho essa troca de padrão, porque um casamento extraordinário, naturalmente, seria aquele casamento que as pessoas são diferentes, né? Tem alguma coisa jogada num lugar ou no outro, né? Tem vida naquela casa. Mas mesmo assim, eu quero continuar com essa pessoa, eu quero andar com ela, eu escolhi essa pessoa para me acompanhar na minha jornada de vida. Mas não, a gente daí coloca a expectativa no outro. E se o outro não me atende, esse casamento não é extraordinário. Sim. Sabe, Se a gente Grazi? mudasse os nossos parâmetros, né, a gente Sim. poderia olhar para o nosso cônjuge e pensar, não, eu realmente tenho um casamento extraordinário. Talvez a Você, gente tenha agora já, né? você me fez lembrar agora de um dia, eu recém-casada, devia ter uns 3 meses de casado, lá em São Paulo, né? A gente morava em Santo André. E eu inventei um dia, saindo da reunião, falei, eu quero comer cachorro quente. Sabe esses cachorro quente de rua? E Uhum. aí esse homem ele se pôs a virar essa cidade e São Paulo é muito perigoso, então não tem cachorro quente de rua mais, né? Uhum. Não se acha cachorro quente Sim. de rua. E aí ele achou um na frente de uma balada e tipo assim, era terça, quarta-feira, era um dia de semana, sabe? Tipo, mas Uhum. tinha uma balada lá no Cafundó do Judas e depois ele achou o cachorro quente e tava chovendo, ele desceu do carro com chuva para comprar o cachorro quente para mim. E aí ali eu vi aquelas pessoas ali naquela balada, aquelas meninas todas com aquelas roupas, né? Tipo, sem roupa, né, para poder Uhum. aquela coisa, né? Sim. E ali eu olhei e eu pensei assim, eu falei, gente, esse homem, ele montou uma casa, ele sustenta essa casa, ele se esforça da hora que ele acorda, da hora que vai dormir,
para poder pagar as contas, para poder comprar as coisas para mim. A hora que eu quero algo, olha o que ele faz, né? De virar para se achar. E eu ainda olho e acho pouco. Sim. Como que a gente é? E ainda a hora que ele quer alguma coisa, porque eu sei, quem é meu aluno sabe, né? Que homem só quer uma coisa em troca, né? Aí eu ainda olho e falo, mas eu tô cansada. Mas Tem coragem ainda, né? tem coragem de falar, mas eu não tô com vontade. Mas eu tô cansada, sabe? A gente não... Quando a gente tem esse probleminha de não enxergar o valor da vida ordinária, a gente não dá valor para nada, para todo o esforço do outro, para toda a dedicação. É a vida do outro, por mais que não tá... Nessa época, a gente nem de dinheiro não ganhava, nós estava devendo no banco, né? Mas não importa, o esforço era o mesmo, as 24 horas do dia era a mesma, né? A dedicação e o trabalho era o mesmo. Às vezes não depende do resultado. Às vezes você olha para o teu marido e ele só não está sabendo fazer, mas ele está fazendo, ele está se esforçando por você. Ele está ali. Exato. E outra, ele está te aguentando. Tem umas mulheres que, olha, eu falo, gente, só desse homem te aguentar, filha, já tá bom. Já merece um prêmio, já, né? Sabe que você comentando isso, eu lembrei de uma vez, há um tempo atrás, que eu não estava em casa e eu pedi pro Leandro para ele estender umas roupas para mim que tinha ficado lavando quando eu saí. Aí, não, tá, amor, tudo bem. Aí, quando eu cheguei em casa, tava realmente tudo estendido. Mas sabe quando você estende, assim, pega, bota uma perna e a roupa fica toda torta? E depois você vai usar e o negócio fica com um bico aqui, ó. Tava assim a roupa, né? Algumas peças estavam assim. E eu olhei, assim, chegou a vir aqui, na ponta aqui da minha boca, pra dizer. E eu olhei as roupas, olhei para ele e disse, amor, muito obrigada por estender a roupa, viu? Porque ele disse, não, amor, pode deixar, eu faço sim, eu estendo, não tem problema. E era o jeito que ele sabia fazer. Se eu quero fazer, mas enfim, né? Mas ficou seca as roupas. E aí depois, com muito jeitinho, fui ali, botei o prendedor que faltava e deu tudo certo. Então, às vezes, a gente se apega e você pensa, né? Se eu chego para ele e digo, não, mas por que estendeu tudo assim? O que vai acontecer da próxima vez que eu ligar para ele ou mandar uma mensagem, você pode fazer tal coisa para mim? Já vai passar um filme na cabeça dele do que aconteceu da última vez. Não, mas se é para me dar... não posso. Então, às vezes, ou a gente leva o outro a contar histórias pra gente, que aí já não vão ser, né, verdade, ou a gente perde o outro mesmo. Ele não vai querer mais fazer nada por nós. Não com amor, pelo menos. Então, muitas vezes, pode ser que falte amor na nossa fala, né? E a gente deixa de viver uma vida extraordinária. Foi uma noite extraordinária, com algumas roupas tortinhas depois, mas tá, né? A roupa vem, a roupa vai. Exatamente. E a poupança Palmeirindos continua numa rua. E essa noite, assim, ela, especialmente depois de aprender sobre a sistêmica, ela sempre vem na minha mente, né? Como que eu podia ter transformado essa noite e ter acabado com ela? Enquanto que simplesmente reconhecer que a outra pessoa tirou do tempo dela, ele também tinha trabalhado o dia inteiro e ele fez algo por mim. Então, ver nas coisas pequenas, né? Sim. Como está o nosso extraordinário nas coisas pequenas. Exatamente. Até comentando com você sobre o que a gente falaria nessa live, a gente falou sobre a live da Lê, né? Do arrumar a cama, arrumar a gaveta, arrumar as coisas pequenas. E aí você até comentou sobre algumas situações que você vê
acontecerem, de que às vezes a gente quer mesmo arrumar, às vezes, a vida de todo mundo, arrumar tudo que está fora do nosso âmbito familiar, mas a gente não faz as pequenas coisas ali, né? Às vezes, que é arrumar uma gaveta mesmo, né? Arrumar a cama, ter aquela sensação de organização, e a gente não se dá conta de quanto que isso trava a gente para fazer outras coisas na vida também, né? Às vezes a nossa própria vida, né, Grazi? Ontem eu dando aula dentro de um treinamento nosso que custa R$ 4.000, né? O mínimo ali para você participar. Ou seja, uma pessoa que veio realmente querendo mudar a vida dela, né? Aconteceu isso ontem, foi assim, é extraordinário quando a gente começa a olhar para isso e entender. Isso é extraordinário, né? E aí ela falou assim para mim, olha, eu preciso resolver um problema muito sério. E no vídeo tava dando para ver o armário dela atrás. E eu falei assim para ela, olha, o nosso processo vai demorar 3 meses. Você não consegue resolver isso hoje. Hoje é a primeira aula. Mas começa arrumando esse seu armário aí, ó. Não adianta você querer fazer uma mudança gigante dentro de você, de algo muito grande. Então, a pessoa vem que ela quer resolver um vício, ela quer resolver um problema sério na família, ela quer resolver uma depressão de anos, ela quer resolver uma síndrome do pânico, ela quer resolver algo dela mesmo, muito sério, muito grande. Só que ela não consegue resolver uma gaveta. Ela não consegue resolver um armário, ela não consegue resolver uma bagunça, uma pia bagunçada. Então, é isso. Comece nas coisas corriqueiras, nas coisas ordinárias. Comece colocando o lixo para fora, não deixando acumular. Comece a cuidando das suas roupas, do seu guarda-roupa, arrumando a tua cama. Porque isso é o ordinário. É nessas pequenas coisas que você vai criando o hábito de resolver coisas, de ter uma vida organizada. E o que é ter uma casa extraordinária, por exemplo? Não é uma casa limpa, organizada, com um ambiente agradável? Então não adianta você querer ter uma mansão, ter uma casa melhor, se a casa que você tem hoje ela não está limpa e arrumada e organizada. Só vai multiplicar o tamanho da bagunça, na verdade, né? Exatamente. Aí a pessoa, e tem gente que você chega, você já ouviu, todo mundo aqui já ouviu aquela frase, nossa, a pessoa sai da favela, mas a favela não sai dela, né? Ou seja, você já ouviu, porque a pessoa mudou de casa, mudou de carro, mas você olha pro carro, parece um chiqueiro. Você olha pra casa, parece uma farofa, né? Que não adianta. A pessoa, ela não mudou. Ela não conseguiu mudar o básico. E aí que a gente chega num ponto crucial aqui da live, né? Desse tema, vida extraordinária, o que tem por detrás dela? A vida ordinária sustenta o extraordinário. Se você ganha na Mega Sena, o maior exemplo de vida extraordinária jogada fora é o prêmio da Mega Sena. Quantas pessoas já ganharam na Mega Sena e você vai lá ver, ganharam no Big Brother, ganharam dinheiro, ganharam alguma coisa. E você vai ver a vida dessa pessoa, hoje, tá toda cagada. Por quê? Exato. Porque ela não tinha o ordinário. Chegou o extraordinário e ela perdeu, porque o ordinário que sustenta o extraordinário. As pessoas olham para um casamento, as pessoas olham, por exemplo, para o nosso casamento e falam, nossa, eu queria ter um casamento. Então, mas é todo dia. É todo dia. Não tem que ter preguiça de... Eu e o Luiz, a gente fala isso, né? A gente fala, nossa, a gente tinha que ser menos, sabe? Porque a gente não vai dormir quando não resolve o trem. Então, assim, é uma coisa da gente já ter perdido noites de sono, discutindo uma coisa besta, mas tipo assim, que aquilo para nós... Então é todo dia, não é um dia, não é um final de semana, não é no nosso aniversário de casamento que a gente para conversar. Não, é todo dia.
E não quer dizer que vocês se apegam a cada coisinha pequena e vocês discutem por cada coisa pequena. Não, ficar de Na verdade, são não. as coisas. Isso, são as coisas que corroem, né? Que podem corroer pouco a pouco. E normalmente a gente tem a tendência, eu digo como humanidade, de não conversar sobre as coisas. Eu prefiro ficar calada e aí eu deixo aquilo ali me consumir e aí quando eu vejo eu já não estou conversando com a outra pessoa ou eu não estou fazendo algo que eu normalmente faço, eu estou sendo ríspida. Então, de um não conversar sobre um algo, eu já destruí vários aspectos daquela relação. E a relação no casamento é uma das mais importantes que a gente tem na vida, né? Ao longo da vida. Porque a gente tem a oportunidade de construir, né? Sim. Ela inclusive tem a ver com a relação com o Criador. Sim. Então, como é sério a gente não olhar para o ordinário nesse sentido? Exato. Porque se eu quero ficar só me apegando às coisas grandes e deixo as pequenas corroerem a estrutura, né? É como o cupim que pega um móvel e vai destruindo. Vai destruindo. Se você não dá um fim naquela situação, aquilo se perde. E o casamento é a mesma coisa. E tem algo, Grazi, que é muito importante da gente ressaltar aqui. Tem pessoas que acham que um relacionamento ou uma vida sem atrito e sem sofrimento é um bom casamento. Uhum. Tem gente que chega pra gente e fala assim, nossa, a gente nunca teve problema, de repente a gente se separou. Uhum. Ai, a gente nunca brigou e de repente o amor acabou. Uhum. Ou seja, não é porque você não via as coisas que estavam erradas e não discutia aquilo e não, né? Ah, não, estava tudo perfeito e de repente acabou. Eu sempre conto a história de uma menina que veio, ai, meu casamento era perfeito, 10 anos de casado, perfeito, era o casamento dos sonhos e de repente ele foi embora. Aí eu, tá, né? Ok. E aí começamos a conversar e dentro de uma sessão dessa, onde a gente está falando de casamento, óbvio que a gente vai passar pela parte da sexualidade. E aí eu perguntei para ela assim, como que era para você a intimidade quando você ficava nua, né? Quando vocês estavam sem roupa, perto de um do outro. Ela falou, não, ele nunca me viu sem roupa. Ou seja, o que é um casamento perfeito para essa pessoa? É um casamento que não tem atrito? É um casamento onde ela nunca passou uma vergonha na frente do marido? É um casamento onde ela nunca foi, nunca passou pela sensação de poder ser julgada por ele e ser amada mesmo assim? Porque completamente exposta. Porque a hora que você tá pelada, completamente exposta na frente de alguém, você tá ali vulnerável. Ela nunca se colocou. E aí, para ela, aquilo era um casamento perfeito. Ou seja, era um casamento sem atrito, era um casamento sem desconfortos. E aí, o casamento, de repente, acabou. E aí, ver como que é sutil isso, né? Porque, realmente, as pessoas que chegam para o atendimento, elas não se dão conta de que foi isso que aconteceu, que essa foi uma das parcelas do todo, né? Então, a gente não está dizendo aqui, fez por mal, você agiu errado. Não, a maioria das pessoas que chegam, elas não sabem que estavam fazendo algo contra o próprio casamento, algo contra o próprio relacionamento. E, às vezes, algo contra a própria vida e contra a saúde. Exatamente. Então, esse papel de olhar para isso, né? Por que eu não arrumo a minha gaveta? Por que eu quero deixar essas pequenas coisas corroerem o meu relacionamento? Por que eu não quero me expor na frente do meu marido? Para que eu preciso de toda essa proteção? Para que eu preciso me esconder? Então, são essas reflexões, né? Essas percepções que são necessárias nesse processo de ver o que é ordinário e necessário dentro de um relacionamento, né? Sim. Muito profundo, é muito forte isso, né? Exatamente, Grazi. Muito, muito mesmo.
Quando você falou sobre o dinheiro, eu também lembrei dos programas de TV, quando eles dão bastante dinheiro, às vezes 5 anos depois, já tem gente até que volta para a rua, né? Tava morando na rua, ganha, perde tudo e volta para a rua, justamente porque essa construção não foi feita. Então, assim, de tudo isso que a gente viu, sempre que, quando algo não é construído no tempo necessário, né, na maturação necessária, isso é frágil, não tem sustentação. Inclusive, quando a gente fala de saúde física, né, tem pessoas às vezes que acham, é só para ficar bonito, é só para ter o corpo perfeito. Não, a gente já viu que não é possível construir nada sobre um corpo que é fraco. A gente não consegue construir uma vontade forte, não consegue manter um casamento forte se a nossa vida não consegue ser sustentada no nosso corpo. Então, se a gente em algum momento foi assim, a gente deve abrir mão desse conceito, né, de que a atividade física não é para mim. Ela tem sim a ver com a sustentação da sua vida. E até a questão assim da produtividade, né, que se fala muito, eu queria produzir mais, eu queria fazer mais coisas. E às vezes a pessoa está cheia lá de planilha, cheia de planejamento, mas ela não dorme uma boa noite de sono. O que seria o ordinário nesse caso, né? Sim. Ela não produz os hormônios que são necessários para a produtividade. Exatamente. Então, de novo, ela se volta para o externo e deixa de cuidar o que dentro dela, naturalmente, ela produziria, né? Então, são tantas as situações. Não, em tudo. Tudo que a gente pegar, a gente pode encaixar isso. Se você pegar, por exemplo, quantas pessoas têm medo de fazer uma live como essa daqui, ou de falar em público, ou de palestrar, ou de fazer... E aí, a pessoa não domina a linguagem. Que esse foi, por exemplo, um problema que eu mesma vi, que no meu do ano passado para cá, né? Do ano passado não foi esse ano, não foi? Esse ano. Foi esse ano, né, Grazi? Esse ano eu falei, gente, a comunicação no meu casamento, eu e o Luiz somos 2 excelentes comunicadores. Nós comunicamos muito com muitas pessoas, mas quando a gente ia conversar, parecia que a gente estava falando assim, né? Russo. Era uma coisa... E aí, lendo a Educação da Vontade, fazendo alguns outros processos, dentro dos nossos processos, eu vi que o problema era eu. E o problema era porque eu não tinha vocabulário para conversar uma conversa simples. Para conseguir explicar, porque a minha cabeça é a 1000 por hora, a minha cabeça, ou seja, eu quero fazer uma palestra extraordinária, porque eu tenho coisas extraordinárias dentro de mim, mas para sair, se eu não tiver o ordinário, que é o domínio da língua portuguesa, eu não consigo expressar. Sim, exato. Né? Então... Exato. E às vezes você consegue, por exemplo, fazer uma palestra porque você tem uma didática muito boa. Você consegue fazer qualquer pessoa entender os temas que você domina. Agora, você se deu conta que tinha uma necessidade de vocabulário para traduzir o que existia dentro de você em termos de sentimento para a pessoa que você ama. Então, não é porque a gente tem uma facilidade numa parte da coisa toda que a gente vai ter na outra também, né? Então, essa vida ordinária, às vezes, ela exige um pouco de humildade também. De a gente fazer o comum e de a gente, né? Às vezes não. Ela só existe se a gente entender que nós somos medíocres. Que esse é um dos significados de ordinário. É algo medíocre. Nós somos medíocres. Nós não temos como ser grandes sem ser pequenos e médios antes. Exato. Né? E aí, aproveitando essa deixa, me faz lembrar da lei da ordem, que, né, Bert Hellinger nos fala, nos explica aí, dentre as leis que ele descreveu, né, observadas naturalmente, que essa lei da ordem, ela seria a hierarquia, né, dentro da história familiar.
Então, ela tem muito que ver com a nossa chegada no nosso sistema familiar. A gente entende, ao estudar, que quem veio antes de nós é maior que nós. Então, os nossos pais, os nossos avós, toda a nossa história ancestral, né, as pessoas que vieram antes, elas são maiores. Mas o que é esse ser maior, né? O que isso quer dizer? Que elas prepararam um caminho para a gente poder chegar. Que sem elas, a gente não existiria. Então, muitas vezes a gente se apega a tantas coisas pequenas e que acha que a gente é maior só por causa dessas coisas pequenas. Mas, na verdade, quando a gente pensa na lei da ordem dessa perspectiva, a gente é que fica pequeno. Sabendo que a gente não existiria sem esses maiores que vieram antes. Então, como que isso se aplica na questão da vida ordinária e da vida extraordinária? A vida extraordinária, ela não pode existir se a vida ordinária não existir antes. Então, uma questão de ordem de chegada também, assim como no sistema familiar. O que vem antes? Eu quero a vida extraordinária. Bom, então, se você for direto para ela, ela não se sustenta, ela acaba, você se dá mal no fim das contas. O que eu tenho hoje não é ainda uma vida ordinária. Bom, então eu tenho a escolha que eu posso fazer a partir de agora de desenvolver essa vida ordinária. E eu vou ficar nela o tempo que for necessário para ter a vida extraordinária que eu desejo. Uhum. Mas também algo que eu acho interessante a gente destacar, que a gente fala muito em honra, né? Como que a gente honra a nossa família? Quando a gente faz algo de bom, como que eles nos deram. Então, como que a gente honra a vida ordinária? Também não desprezando o que a gente viveu até hoje. Não é porque eu não acordava no horário certo todo dia que eu vou desprezar o que eu vivi até hoje. Bom, eu preciso disso, eu preciso fazer essa mudança? Bom, então tá. Então eu posso crescer a partir disso. E pronto. E eu me alegro com essa vida ordinária que eu posso ter hoje. Porque o desprezo dessa vida ordinária também vai impedir a existência, né, da vida extraordinária. Então, a lei sistêmica até nisso, né, ela também influencia, já que ela é uma lei natural e ela influencia em todos os campos, né, da nossa vida. Exatamente. Bom, algo que eu pensei também quando eu estava preparando essa live é que se o nosso Criador quisesse criar apenas coisas extraordinárias, olha, a gente talvez estivesse perigando. É claro que o corpo humano em si é maravilhosamente feito. Mas, se nós formos comparar com tudo que existe no universo, nós somos uma parte pequena. Então, refletir nisso me fez muito bem, sabe? E isso é muito louco, né? Pode terminar, Graça. Não, porque às vezes a gente quer só produzir coisas grandes, sendo que as pequenas compõem partes importantes da nossa vida também. Sim. É que assim, isso tudo é um negócio muito louco. Porque se a gente pensa assim, o corpo humano, a vida humana é algo extraordinário. Se você olhar o funcionamento do corpo humano, é extraordinário. Como é que pode tudo funcionar do jeito que funciona, na perfeição que funciona, né? Só que para manter esse extraordinário, o que precisa? Comer direito, respirar direito. Comer, cagar, limpar, dormir. Exatamente. É isso que precisa. Para o extraordinário funcionar, que é o nosso corpo extraordinário, porque ele é extraordinário, a vida humana é extraordinária. Para essa vida, para isso, essa máquina perfeita, extraordinária funcionar, ela precisa do ordinário. Ela precisa de dormir, de se alimentar, de tomar água, de respirar, é o básico. Ela não precisa ficar dando cambalhota, ela não precisa subir o Everest todo dia, ela não precisa de nada extraordinário, pelo contrário. Se a gente pega a vida de grandes atletas, por exemplo, que tem uma vida física extraordinária, ele morre antes. Ele se destrói, né? Ele acaba com o corpo. Ele não tem uma vida útil prolongada.
Se a pessoa dorme pouco a vida inteira, ela se afunda. Se a pessoa tem excessos de álcool, droga, comida, ela estraga. O extraordinário estraga o outro extraordinário. Só o ordinário sustenta o extraordinário. Exatamente. Que doido isso, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. E às vezes são pensamentos que a gente, são reflexões que a gente não faz no dia a dia e a gente agride vez após vez o nosso corpo, achando que só porque a gente está em pé e está caminhando, está dando tudo certo. Sim. Porque o corpo em si, ele é um sistema que se autorregenera. Mas ele também vai ter os seus limites se em todo momento eu vou lá e interfiro nesse processo natural. Então, naturalmente, isso seria possível, mas a gente normalmente interfere nesse processo, né? Sim. Isso me faz lembrar da pirâmide de Maslow, onde se observa a sequência de preocupações ou de prioridades que a gente deve ter na vida, para que isso seja natural. E lá na base dessa pirâmide, que são as nossas prioridades, estão justamente as necessidades fisiológicas, que você acabou de mencionar, né? Sim. Então, imagina, se eu preciso ir lá no banheiro, né? Fazer o número 2. Pode falar todo que vai mundo... cagar, Grazi. vai ir lá, né? Vocês sabem. Nada como ter uma pessoa educada, né, gente? Quem é que consegue, com o número 2 entalado ali, gritando para sair, quem é que consegue se sentar, se sentar para produzir um longo texto, uma longa palestra? Não, acabou. Não bateu nada. Ali, ó, você sai correndo e, pum, põe para fora. Porque senão nada mais acontece. Nada mais é permitido, né? Então, são necessidades fisiológicas que a gente tem que dar prioridade. Só que a gente, depois dessa questão da fisiologia, vem as outras partes, que são partes menores, né? Que é a segurança, o relacionamento, a estima e a realização pessoal. Mas, o que a gente observa? Às vezes, por buscar o extraordinário, a gente quer enfiar as coisas de cima no lugar das coisas mais importantes. Sim, exatamente. O topo da pirâmide de Maslow, né, que fala? Eu nunca sei o nome do Maslow. Vocês sabem, né, Maslow. Gente? Eu com linguagem é um espetáculo, mas é o Maslow mesmo. O topo da pirâmide é a realização pessoal. Né? E, de novo, as pessoas procuram a realização pessoal, só que elas não entendem que a realização pessoal é a soma de todas essas coisas, mais um pouquinho, né? Não tem como eu ter o topo da pirâmide sem ter a base. Não tem como eu ter o teto da casa sem ter a estrutura e as paredes. Exatamente. Então é isso. De novo, e por que é uma... E por que é uma pirâmide? E por que a base é maior? Justamente porque a gente tem que estar bem alicerçado aqui. É isso aqui em ordem, e isso aqui vai sustentar a construção inteira. Sim. Então, se eu não estou cuidando das minhas necessidades fisiológicas, não estou descansando, não estou dormindo, não estou bebendo água, não estou respirando, vivo estressado, não sei lidar com a ansiedade, isso vai refletir em todo o demais. Exato. Tanto que tem muitas pessoas que não têm as suas funções fisiológicas já em ordem, porque elas já estão sofrendo essa desordem em todas as áreas, né? Muito bem. Exatamente. Então, o que adianta eu ter metas, né, se eu não tenho as bases? Sim. Sabe que tem uma frase que eu acho que é do Paiô também, mas eu não tenho certeza. Ele fala assim, ó: você precisa abandonar a ilusão de que é possível viver uma vida nova e ainda assim continuar a viver a vida antiga. Eu achei demais essa frase quando eu li, estava lendo essa semana, mas eu não anotei de onde que eu peguei. Porque eu estou sempre com um monte de livro em andamento, então às vezes eu não lembro de qual que vem.
Mas eu acho incrível isso, porque às vezes realmente a gente tem que dar lugar para as coisas acontecerem. Então, não adianta eu me apegar ao que eu sempre fiz se aquilo não está funcionando. Tá? Então, o nosso convite nessa noite era justamente a gente olhar para essas questões mais básicas, mais elementares, mais fundamentais, na verdade, né? Que são a base da nossa construção. Exatamente. E acredito que atingimos o nosso objetivo, eu né? acredito que sim. E como diz o Dr. Jorge, não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, com uma mulher comum, com seus filhos comuns, com a sua vida comum, com o seu trabalho comum. Então, o extraordinário hoje é ter uma vida ordinária que funciona. Se a gente conseguir ter uma saúde física boa, um relacionamento amoroso que funciona, uma família basicamente estruturada, uma casa suficiente para que a gente viva e acolha com, né, com aconchego e proteção os nossos. Se a gente conseguir ter dinheiro suficiente para a nossa vida, isso é ter uma vida extraordinária. É verdade. Isso é o extraordinário, né? Sem falar que a gente não gosta de entrar aqui, né? A gente está aqui trabalhando, mas sem falar na nossa vida espiritual, né, Grazi? Exato. É o ordinário também, né? Você não precisa ir para um monte meditar, né? Se você conseguir em cada ato que você fizer estar de acordo com aquilo, né? Com os princípios e conectado com o seu Criador, isso é uma vida extraordinária. O próprio Criador fala, né? É só me procurar e eu vou estar aqui. Então, a gente vê que não é difícil, né? Manter, inclusive, essa relação extraordinária com Ele, fazendo o que é ordinário. Exatamente. Ju, me ajuda a revisar aqui se alguém fez alguma pergunta que não podemos deixar... Ó, eu fui batendo o olho aqui, o pessoal foi comentando, né, que gostou muito, que era isso mesmo, riram da nossa cara, né, horror. Normal, né? Falaram que essa live é muito necessária e realmente esse é um assunto necessário. Perguntaram se vai ficar gravado no seu perfil, né, Grazi? Vai. Coloca na hora de você publicar. Coloca a Oficina Emocional como parceiro para eu poder publicar no nosso... tá. Né? Tá ótimo. Para o pessoal poder achar. E é isso. Perfeito. Mas e a Yara falou ali do número 2. Ela disse que é tudo. Até o humor melhora. Exato. É verdade. Gente, e quem deixa de estar enfesada. Essa live, quem tá chegando agora, eu vi que a Nicinha aí, ó, acabou de entrar. Assista essa live. Essa live, meu Deus, incrível, incrível, Grazi. Muito obrigada pelo seu convite, obrigada pela escolha, né, do tema, porque esse é um tema que fazia tempo que eu queria falar, porque realmente ele é necessário para que a gente possa ter uma vida ordinariamente extraordinária. Com essa nós vamos fechar aqui, hein? Depois dessa não melhora. Se melhorar, estraga. Pois é. Ju, muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi ótimo, assim, esse bate-papo. Foi, acho que a live que eu mais ri. Foi muito agradável fazer isso com você. Então, muito obrigada por estar aí. Que seja a primeira de muitos. Muito obrigada mesmo, de verdade. Estou sempre à disposição. Tchau, gente. Tá ótimo. Um beijo, boa noite, pessoal. Beijo, Ju. Tchau, tchau. Tchau.